Caro aluno, vamos para a nossa primeira aula de Fundamentos da Administração. Sou o professor Márcio Stafocker e vamos iniciar a nossa matéria hoje de uma forma mais sintética, dando as premissas iniciais do que é um administrador e o que são empresas, hoje chamadas comumente de organização. E vamos entender melhor o porquê desta mudança de nomenclatura, tá? Vamos lá. Antes eu vou dar para vocês e neste tópico, né, dessa aula aqui, eu vou dar a oportunidade de vocês escreverem esta breve cápsula do tempo. Vocês podem achar que é bobagem, mas no comparativo do que vocês vão escrever aqui numa forma de dissertação, fiquem tranquilos, vai estar lá em atividades, lá embaixo, e vocês vão ter aí um espaço de mais ou menos umas 30 linhas para escrever tudo o que se pede. Ou seja, o que espero da faculdade, quem sou eu hoje na primeira semana de aula, quem serei eu na última semana de aula, como vai mudar minha vida, quais são os meus sonhos e o que é administrar para você. Em 20 minutinhos você consegue redigir essa cápsula do tempo, tá? E ela serve, pessoal, como premissa inicial do que vocês pretendem ser como administradores. A administração é uma das profissões mais abrangentes. Você não consegue observar uma empresa sem um administrador. O próprio dono da empresa pode ser o administrador. Né? E desta forma, com essa cápsula do tempo, vocês vão praticar e deslumbrar, gravar onde vocês querem chegar. É um jeito de vocês verem que vocês não estão na faculdade apenas como aventureiros ou passatempo. Estão com uma ansiedade, um anseio, aliás, de aprender uma profissão que é uma das mais abrangentes. A administração, ela possui um leque enorme de pós-graduação. Você pode ver aí administradores, né, formados em administradores, e pós-graduados logo após do recebimento do término do bacharelado de administração, fazendo uma pós-graduação mais específica em RH, engenharia, arquitetura. Vocês vão ver, por exemplo, em psicopedagogia, né? Então tem um leque aí de mais de 120 pós-graduações que podem ser feitas por administradores. Finanças, marketing, tudo isso pode englobar, e você mais à frente será um profissional muito mais completo, pois você possui um curso robusto como administrador que trabalha várias fases, processos e rotinas de uma empresa, e vai ter uma especialização depois, quando vocês se formarem, obviamente se matricularem, em um tipo de pós-graduação, uma especialização em um setor, por exemplo, recursos humanos. Ok? Então façam com carinho essa cápsula do tempo, coloquem para mim nas atividades. Essa vai ser a nossa atividade, a primeira de tudo, onde mais à frente, no final do semestre, vamos observar essa cápsula do tempo, vamos retornar para essa atividade e vamos ver as mudanças que acabam acontecendo com a gente. Isso é fatal. A faculdade, ela vem para abrir a mente, para visualizar de um modo diferente o dia a dia. E ela realmente abre, seja pelas matérias, seja pelos aprendizados em matérias exatas, ou seja pela convivência e manipulação de pessoas com personalidades diferentes. É uma profissão muito bela e hoje uma das mais valorizadas no mercado de trabalho. Como disse, as empresas não possuem, é difícil você encontrar uma empresa que não possua um administrador. Mas o que o profissional de administração tem de fazer? Ele deve planejar
organizar e gerenciar. Ele deve planejar ações de uma empresa, de uma organização. Ele deve organizar todas as rotinas e processos existentes, para que cada um não puxe para um lado diferente. E deve gerenciar, deve juntar o planejamento e a organização. Isso é gerenciar. Juntar o planejamento e a organização. O que é planejar? O que eu quero fazer? Eu vou pensando e estruturando fase a fase o que eu quero fazer. Eu quero implantar uma máquina nova na minha produção. Então eu planejo se eu posso pagar, quanto tempo ela vai demorar para se pagar, se eu vou precisar de mão de obra especializada. Então eu estou planejando antes de fazer. Aí para eu ter essa mesma máquina implantada na nossa empresa, eu preciso me organizar financeiramente, em relação do que foi levantado no planejamento, se eu vou precisar de mão de obra, eu vou procurar, e depois eu vou gerenciar, eu vou colocar em prática o meu planejamento e a minha organização. Tá? Anotem, crie um hábito de anotar essas explicações que o professor dá, pois elas são muito valiosas nas nossas avaliações. O objetivo do administrador, como fala aqui também, é elaborar estratégias. Como ele planeja e organiza, obviamente ele consegue elaborar um ataque. Vamos pegar esse exemplo da máquina. Se eu vou colocar essa máquina, vou comprar essa máquina para a minha produção, eu planejei, eu organizei, então agora eu tenho como fazer uma estratégia para colocá-la em produção. Tá? Eu posso colocar fase a fase tudo o que é preciso para que essa estratégia entre em prática. Então, em resumo, elaborar estratégias é colocar em prática o nosso planejamento e organização. Tá? E, obviamente, o administrador ele é um líder nato. Os funcionários, os colaboradores, eles se espelham no administrador, o superior dele. O administrador, então, tem que ter uma postura muito boa e também exatidão e profissionalismo nas suas ações. Desta forma, você consegue acatar os seus subordinados e que eles vejam você como um líder. Liderar não é colocar medo no seu subordinado. A liderança que é embutida por medo, ela não dura. Uma hora, este liderado, entre aspas, ele vai se rebelar contra você. Agora, um líder que conseguiu a admiração dos seus subordinados, ele com certeza terá uma liderança de sucesso e longa. Onde o administrador pode atuar? Observando esse slide, você já consegue ver que abrange um todo de uma organização. Seja o financeiro, precisamos ter um financeiro bem justo para que a empresa funcione e tenha margem para, inclusive, crescimento. Marketing, o administrador pode atuar no marketing também, que nada mais é do que a visualização externa da empresa de como ela é e dos produtos que possui. Logística, que são os meios de transporte e de movimentação dentro da empresa. Logística de produção, seria o como as máquinas são alimentadas pela matéria-prima e o produto acabado vai sair como, vai para o estoque de que jeito, e também a logística externa, o como a matéria-prima chega e o como você vai entregar para um centro de distribuição o produto acabado. É só um exemplo, tá? Isso se encaixa em logística. Recursos humanos. A otimização dos recursos humanos também é responsabilidade do administrador ou do profissional de gestão de recursos humanos, que nada mais é do que um administrador de recursos humanos. O administrador ele é responsável por motivar e identificar problemas no seu RH
antes que o mesmo venha a prejudicar a empresa. Produção, administrar a produção, seria você tirar o máximo de todos os recursos que você produtivos que você possui. O máximo de uma máquina, o máximo dos seus funcionários. Isso é administrar produção. Vendas, temos aí a análise principalmente de vendas para você obter um financeiro a contento, como estão as vendas, ranking de vendas, está abaixo, atingiu a meta, não atingiu a meta. Então isso é responsabilidade do administrador também de analisar essas métricas. O administrador ele deve possuir 3 habilidades, onde a primeira delas é a habilidade conceitual, que vem da criatividade do administrador. Resolução de problemas de forma criativa ou de forma intuitiva. Isso faz com que as habilidades conceituais do administrador venham à tona. Não utiliza as habilidades conceituais, não utiliza a técnica, e sim a criatividade do administrador. Já as habilidades técnicas é aquela que precisa de um domínio, um conhecimento específico para realizar um trabalho. Vamos pegar o exemplo aí do administrador que é formado, é pós-graduado em recursos humanos. Ele vai ter uma técnica apurada para administrar o capital humano da empresa. E know-how, aí temos aí o conhecimento, as habilidades, essas técnicas e o quanto tempo ele já utilizou e viu que funciona. Então as técnicas aplicadas anteriormente funcionaram, então ele tem um know-how para aplicar essa técnica na empresa atualmente. E habilidades humanas, que seria o quê? Exatamente o que eu falei há alguns minutos atrás. Ele ser admirado, ele ser um líder realmente e não ter os seus subordinados por medo. Então dessa forma ele vai ter um bom relacionamento com a sua equipe, o pessoal com que ele lidera. Tá? Uma comunicação muito bem feita, uma cooperação, uma diplomacia muito grande para solucionar conflitos entre os funcionários. Então é desta forma que essas 3 habilidades que o administrador deve possuir. E fiquem tranquilos que essas 3 habilidades serão praticadas no decorrer do curso de graduação em administração, bacharelado em administração. E, como eu disse, hoje as empresas elas estão começando a ser chamadas de organização. Tá? Por quê? Organização, que vem do grego organon, ele significa, um de seus significados mais importantes para a gente é aquilo com que se trabalha, é a forma de um sistema atingir os resultados pretendidos. Ou seja, as empresas elas possuem um objetivo e lutam para que esse objetivo seja cumprido. Uma indústria, por exemplo, quer fabricar com qualidade os seus produtos. Então isso é o objetivo dela. E toda a empresa, toda a indústria vai lutar para que esse objetivo seja alcançado. E nada mais é do que uma definição de organização. E mais uma definição de organização, a organização é uma soma de pessoas, máquinas e outros equipamentos, recursos financeiros orientados a um comum objetivo. Nada mais é do que eu falei agora, ou seja, organização e empresas são sinônimos hoje em dia. Tá? E para a administração em si, a organização é uma entidade social formada por 2 ou mais pessoas que trabalham de forma coordenada em determinado ambiente externo visando um objetivo coletivo. Envolve a divisão de tarefas e atribuição de responsabilidades. Pessoal, um resumo deste slide é exatamente o que eu falei anteriormente. Organização, ele é um conjunto de pessoas com um objetivo específico e que trabalham para atingi-lo, ou seja, uma empresa. E temos 3 tipos de organizações: as lucrativas e não lucrativas. As lucrativas são aquelas que
oferecem bens ou serviços para a sociedade em troca de lucro, né? Temos aí a ME, LTDA, que seriam empresas limitadas ou sociedade anônima, são empresas que visam lucro. E as não lucrativas são as conhecidas, um exemplo delas são as ONGs. Elas fornecem serviços, trazem benfeitoria social, mas não visam lucros. E sim melhorar o capital que entra, visa melhorar e otimizar a prestação de serviço social para que ela foi criada. Empresa, então, é uma unidade econômica social onde os elementos humanos, materiais e técnicos têm objetivo de produção. Percebem agora que empresa e organização, eu falo a mesma coisa das duas? A empresa e a organização, elas são seres humanos. Se eu perguntar para vocês, diferencie empresa e organização, não diferencie, pessoal, pois são sinônimos. A empresa são pessoas trabalhando para o mesmo objetivo e a fim de atingi-lo. E a organização, a mesma coisa, tá? E as empresas ou organizações, prestem atenção que agora vou falar mais em organização, mas entende-se que empresa e organização são a mesma coisa, tá? Temos 3 tipos de empresas ou organizações. Temos a primária, né, que é aquela agricultura, pecuária, pescaria, né, aquela que faz a extração da natureza de seus produtos. A secundária, que aí são aquelas produtivas, né, que transformam matéria-prima em bens. E terciário, que são aquelas que vendem os produtos do secundário ou prestam serviço. Tá? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Espero que ela foi breve, porém bem objetiva. Lembre-se sempre de anotar a explicação do professor, que ela é muito pedida nas provas, e lembre também das nossas teorias. Vejam esse vídeo quantas vezes necessitar e lembre de fazer a atividade passada e explicada no início desta aula. Um abraço, bons estudos e até breve, pessoal!